Saudações vascaínas, estamos de volta aqui para mais um pós-jogo do Vasco da Gama, depois de, olha, um jogo de muitas emoções. Eu tô aqui comigo com o PC Paulo César Desidério. Pronunciei direito, PC? Eu não sei, é igual o do Rafa, não sei pronunciar direito, cara. É Desidério. Desidério. Com som de Z. Desidério. Desidério. Paulo César Desidério. Olha, PC, foi um jogo complicado ontem, hein? Rapaz, se toda partida de Copa do Brasil tiver o drama que teve ontem e já na outra fase contra o Água Santa, o Vascaíno tem que fazer check-up aí pro coração para conseguir resistir a todo jogo, porque a emoção tá ficando difícil de suportar, viu? Pô, e duas seguidas, né? Bem que a galera fala que nunca é fácil pro Vasco, mas, pô, não precisa ser difícil toda vez, né? Não tem necessidade, né, de fazer isso com o torcedor, né? Já tinha sido assim no Campeonato Brasileiro até, porque aquela partida contra o Vitória, no final a gente sofreu um sufoco desnecessário, né? E contra o Fortaleza, até que não foi pressão, não foi sufoco, mas ter tomado gol de empate provocou o maior dos sufocos do futebol, que eu acho que é a decisão por pênaltis, né? Então, foi um final bastante inesperado, mas pelo menos a gente conseguiu a nossa classificação aí. Dizem que esse tipo de classificação molda campeões, mas no caso do Vasco eu ainda não tenho essa convicção, não, ainda mais depois que a gente viu ontem. Cara, acho que dá pra gente começar falando um pouco do individual, falando dos jogadores. Eu acho que a gente não precisa falar de todos, a gente precisa falar dá pra falar de quem mais se destacou, tanto positivamente quanto negativamente, ou até quem fez os dois na mesma partida, né? Cara, o Léo Jardim, por exemplo, começar com ele porque ele é goleiro, ele falha no primeiro gol, não foi só falha dele, mas era uma bola totalmente defensável, completamente defensável. Não só ele, o goleiro do Fortaleza também, mas a gente tá aqui para analisar jogadores do Vasco, né? É uma bola totalmente defensável, ainda mais para um goleiro que foi convocado para uma seleção brasileira, ele não poderia ter falhado daquela forma. Aliás, ele não vem bem nos últimos jogos, não é de agora. Não foi só nesse jogo que ele falhou em lance defensável. Claro, ele se redimiu, teve a redenção dele ali, defendendo o pênalti no final, né? Infelizmente foi só o último, né? Pra gente ficar mais nervoso ainda, cara. Todo mundo acertou cobrança, impressionante. Mas, cara, o que você tem para falar dessa atuação do Jardim ontem? E teve uns lances, cara, que ele me fez passar sufoco, que alguns lances que veio bola cruzada na área do Vasco, ele tropeçava, sabe? Não sei se era o gramado, se ele tava nervoso, o que aconteceu. O que tu achou da atuação dele ontem, PZ? Ontem o Léo Jardim não estava passando muita segurança. Eu acho que quando você falha num jogo, independentemente da posição, a sua confiança tende a diminuir, né? E eu senti assim o Léo Jardim um pouco inseguro, né? Porém, ao mesmo tempo em que ele teve a falha no primeiro gol, que é bom lembrar e acho que depois a gente vai falar. Então, o gol ele nasce num erro de passe, né, do Michael na saída de bola, né? Aliás, foi uma tentativa de chute, hein? Que ele chutou no Galdames, cara. Foi um tijolo, né, basicamente. E aí a bola foi para outro lado, caiu no pé do Marinho, né? O Léo até tentou fechar o chute, mas não conseguiu. E há quem diga que o Léo Jardim estava com a visão encoberta na hora do gol, mas eu acho que mesmo assim o chute foi no meio do gol e ele tomou um gol estranho, né? A bola passou o chute foi em cima dele. O chute foi praticamente em cima dele. É uma falha. Tá certo, muito forte ali o chute e tal, mas é uma falha, não deixa de ser uma falha. Foi uma falha coletiva, porque foi dele e do Maicon. Exato. Eu percebo que ele ficou um pouco nervoso. Em compensação, no primeiro tempo mesmo, teve chute tão forte e com a visão tão encoberta quanto que ele encaixou, né? Então é meio complicado vida de goleiro, né? A gente nunca espera que o cara vá tomar um gol que nunca vai no gol, inclusive, acha fácil, mas ele acabou se redimindo aí no final, né? Eu achei que ele teve uma atuação mediana, né? Se a gente vê... Por aí. Eu daria, eu acho que por aí também, porque se a gente vê, ele fez defesas difíceis. Na bola fácil ele levou o gol, sabe? É até engraçado isso.
eu até acho que ele é um goleiro de fazer muito isso, sabe? Um goleiro que às vezes pega um lance que você olha outros goleiros pegando com facilidade e outros chutes do adversário ele faz defesas difíceis, assim, que não é todo goleiro que faz. Eu acho que ele tem um pouco essa característica, né? Meio controversa, né? Sim, exatamente. Acho que dá pra gente pular pro Maicon já que a gente tava falando da saída de bola. O Maicon, além de errar nesse primeiro gol, da forma que você falou, ele errou no segundo, porque eu não vou lembrar os nomes dos jogadores do Fortaleza, mas ele tava marcando, o cara ali levou o drible, né? Ele leva o drible, daí ele volta para acompanhar o jogador consegue fazer o passe, né? Aí nisso que o jogador faz o passe, ele corre para a área para receber a bola. O Maicon não acompanha ele. Ele corre sozinho. Depois o Maicon se liga. Você vê exatamente no vídeo quando ele se liga. E daí ele começa a correr, só que já é tarde, sabe? O cara já tá dentro da área, né? Aí o Maicon chegou completamente atrasado, sendo que o cara saiu de onde ele estava, sabe? É muita falha de atenção. Muita falha de você perceber o jogo. Porque nisso que o cara tocou, o Michael já tinha que ter voltado para a área, porque ele é zagueiro. Ele foi ali para dar o combate, não deu certo, corre para a área de volta, sabe? Exato, né? Eu vejo que o Maicon, ele teve uma história assim que, para fechar de vez a redenção dele na partida, faltou só ele fazer o gol da vitória, né? Porque ele cresceu durante o jogo, ele começou muito mal. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido substituído e o Paiva não o fez para, de repente, não queimar o jogador. Coisas de futebol brasileiro, né? A gente sabe como funciona. E ele correspondeu, cara. Teve um momento em que ele meio que liderou a defesa ali, tava tirando tudo pelo alto. Mas as falhas dele realmente, principalmente no começo ali do primeiro tempo, foram bem complicadas, né? Erros de passe. Ano passado, eu tive a experiência de assistir o jogo do Vasco com Cuiabá, aqui em Cuiabá, né? Eu sou do Mato Grosso. E curiosamente, no primeiro tempo, ele começou meio torto, assim, sabe? Virando muito corpo para dar passe, meio receoso. E ontem eu acho que esse filme meio que se repetiu. Não sei se é o tempo sem jogar, não sei se às vezes é o nervosismo do jogo, porque pode ser também. Mas é estranho, porque é um cara experiente, né? E a gente não espera dos mais experientes esse tipo de atitude, de reação, né? A torcida vaiou e o cara levantou a cabeça, continuou jogando. Foi Eu uma acho que partida aí que pesou a desastrosa, né? experiência. Foi uma partida em que ele começou desastroso, mas ele conseguiu se reencontrar, ainda bem, né? Eu acho que aí que pesou a experiência. Porque o Michael já ouviu muita vaia de torcida. Então, para ele, tipo, né, o cara já tá acostumado. Ele conseguiu se reerguer na partida justamente por causa da experiência. Se fosse talvez alguém mais novo, não tinha acontecido a mesma coisa, entendeu? Eu fico imaginando, se a gente for voltar uns anos aí no tempo, o Jomar, por exemplo, o Miranda, algum zagueiro da base do Vasco não ia conseguir se reerguer, né? O Não Michael é ia, um não cara ia. experiente, um cara que já jogou Libertadores pelo São Paulo, acho que foi até semifinal, jogou no Galatasaray e com certeza disputou o maior clássico do futebol turco, que é um dos maiores do futebol mundial, que é Galatasaray e Fenerbahçe. Então ele Sim. com certeza está acostumado com esse cenário, né? Mas é isso, o futebol é tentativa e erro, e eu vejo que no segundo tempo ele melhorou muito, assim, né? Inclusive tem um lance em que ele... Tem dois lances que me chamam a atenção no segundo tempo, que foram... O primeiro foi um desarme, que ele deu um carrinho dentro da área, na bola, terrivelmente na bola, muito arriscado. E o outro foi que ele puxou o time para frente, ele foi conduzindo, ele viu que tinha espaço, já perto do fim mesmo, puxou o time para frente, soltou a bola ali na direita pro Paulo Henrique, ficou meio que tentando tabelar com o Puma Rodrigues. É o desespero, né? Mas é a liderança também, porque não é todo zagueiro Sim. que vai mal e se arrisca dessa forma, né, na frente. Cara, o que eu vejo do Michael, assim, ele tem muita leitura de tempo de bola. Muita. Não é, é o que você falou do carrinho. Para você acertar um carrinho desse, você tem que saber muito onde tá o tempo da bola. Porque se você errar por pouquinho, você acerta o jogador adversário e faz um pênalti, tá ligado? E só que o problema do Maicon é com a bola no pé, para sair jogando. Ele não é esse zagueiro para sair jogando. Tanto ele quanto o Pacheco, agora que vai ser o novo técnico, tem que entender isso. O Maicon pegou a bola, é bico para frente,
É passe se tiver alguém perto, sabe? Aquele passe fácil. Se tiver muito apertado, bico para frente, o Maicon não, com ele não pode inventar quando ele tá com a bola no pé. Isso a gente viu no primeiro gol do Fortaleza. Tá certo que ele quis dar um bico para frente, mas deu muito mal, né? E no segundo foi mais desatenção mesmo. Exato, no segundo é questão de posicionamento e percepção dos movimentos. O segundo gol é muito mais pela idade, pela velocidade que ele já não tem do que por outra razão, né? Mas aí que tá. Realmente é outra coisa, né? Eu acho que justamente pela falta da velocidade dele, ele tinha que se ligar antes. Pô, o cara vai tocar e vai correr pra área pra se antecipar, entendeu? Acho que faltou isso nele. Porque, claro, o cara correu 1 segundo na frente dele e não vai alcançar. Não pega mais. Não pega mais. Então ele tem que estar mais ligado no jogo. Por isso que eu falo que foi falta de atenção. Ele não se ligou no movimento do adversário, que é o que ele deveria ter feito. E outra, mesmo não se ligando, é o que eu falei, ele estava fora da área. Ele tinha que estar na área. Ele saiu para dar combate, perdeu, corre para a área, deixa vir um lateral, marcar o cara depois. Esse segundo gol, Murilo, é algo que eu vejo que o Medel, por exemplo, faria diferente. Porque ele já é um cara lento, né? Um pouco mais. Talvez seja um pouquinho mais rápido que o Maicon, porque ele é baixinho, né? Tem a perna curta, vai andar mais rápido, vai correr mais rápido. Mas ele tem um senso de posicionamento, um senso espacial, no ponto de vista do espaço mesmo, do campo, que ele consegue perceber essas distâncias e se reposicionar de uma forma que não prejudica tanto o time, né? Na maioria das vezes. Ele vai errar também. Não, ele vai errar até pela idade. E o Michael não tem essa dinâmica, né? Como assim dizer. Cara, o Medel tem uma opinião muito impopular, velho. Pode falar. Eu gostaria de ver o Medel sendo testado novamente como primeiro volante. Eita. Eu gostaria. Só que assim, um primeiro volante sem liberdade. Tu vai ficar ali na frente da zaga, você não sai. Dá liberdade pros laterais, o Medel fica preso, o Sforza sobe. Eu queria ver testarem ele junto com o Sforza. Porque a gente sabe, nenhuma outra dupla com o Sforza deu certo. Falando nisso, dá pra gente falar do Sforza também, que foi mais um jogo bom dele. Mais um jogo bom. O único problema do Sforza pra mim não tá nele. Tá no fato de que ninguém conseguiu acertar uma dupla pra ele. O Galdames não é esse cara pra jogar com o Sforza. Não é. O Galdames, ele não tem marcado bem. Ele não tem saído bem para ataque, que é o que ele deveria estar fazendo, não tá fazendo bem. Então, eu acho que a gente ainda tá procurando esse jogador. Eu acho que valeria testar o Medel, pelo menos no treino, sabe? Para ver se daria certo. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Medel não tem mais pique para jogar de primeiro volante, mesmo que fique só preso. Cara, eu não sei. O Guinha Azul jogou até 40 anos. Eu vejo que o futebol de hoje ele não permite mais essa prisão de posição, né? Você guarda a posição porque o jogo é posicional, mas você não pode ficar muito sem contribuir em outro setor do campo. Você tem que fazer toda a correria. Eu acho que o Medel não tem essa característica. Mas você podia usar ele quase um terceiro zagueiro. Sobe o Léo, mas e ele fica, sabe? Porque o Léo, a gente sabe que tem essas saídas. Ele podia muito bem cobrir essas subidas do Léo. Quem eu acho que faz essa dupla que deveria pelo menos fazer essa dupla com o Sforza, tem dois nomes que eu acho que podem aparecer. O primeiro é o Hugo Moura, porque contrataram, então tem que usar, né? Sim. Jogar, se ele tiver à disposição, saudável, né? Ele tem que jogar. Não fazer o que fez lá na Arena da Baixada, de preferência. Né? Ontem até estranhei que ele estava ausente. Cara, o Faísca... Eu ainda acho... o Faísca falou... então, perdão. Eu ainda acho que o ideal, o parceiro ideal do Sforza seria o Matheus Carvalho, popular Cocão. Eu acho que é quem mais faz esse corre-corre de vai para frente, volta. É quem mais se assemelha, assim, em característica. Não é o mundo ideal, mas eu acho que é o que tem, sabe? O Carvalho, ele errou naquele jogo contra o Vitória, naquela saída, mas, cara, não dá para crucificar o cara por causa de um erro. O Maicon errou ontem duas vezes. Então, realmente, eu acho que daria para testar mais o Carvalho ali, o Cocão, com o Sforza. Agora, falando do Hugo Moura, eu vi uma das lives do Atenção Vascaínos, né?
o Jean Faísca, ele falou um negócio que eu não percebi. Ele falou que reviu esse lance do Hugo Moura umas 10 vezes. E ele fala que ele ia tocar se eu não me engano, pro Paulo Henrique. Só que o Paulo Henrique, na hora que o Hugo Moura tava fazendo um movimento para tocar para ele, subiu e falou para ele tocar pro Jardim. Eu acho que nisso deu uma confusão ali na cabeça do Hugo Moura. Quando ele foi tentar tocar pro Jardim, ele não colocou mais força do que ele ia colocar no passe pro PH, entendeu? Aí que ele errou. Claro, é erro dele. Mas, sabe, foi uma situação que o Paulo Henrique colocou ele ali que ele não conseguiu, sabe, raciocinar, ter aquele raciocínio rápido, né? E que isso atrapalhou. E claro, ele teve o erro de que era melhor ter deixado o Léo Jardim ter tentado defender ali do que ter ganho um cartão vermelho naquela altura do jogo. Não era a altura. Se é no final do jogo, beleza, né? Tem que pedir o adversário de fazer um gol no final do jogo, vai expulso, ok. Mas, pô, no começo do jogo não dá pra trocar você impedir um gol por um cartão vermelho, sabe? Porque você tem todo um jogo pela frente. Agora, venhamos e convenhamos. Um escanteio a favor do seu time não pode virar um contra-ataque para o adversário da forma como virou nesse dia, né, cara? Não dá. Sim, não dá. Nunca, né? Enfim, depois desse Forza, eu acho que dá pra gente falar do Paulo Vitor, cara. Paulo Vitor. Calma. João Vitor, perdão. Eu juntei o Paulo Henrique com o João Vitor, virou Paulo Vitor. Acho que dá pra gente falar do João Vitor. Cara, ele não é lateral direito. Não é. Não é. Tem que parar com esse negócio de querer escalar ele improvisar ele de lateral direito, sendo que a gente tem dois laterais direitos de ofício, que é o Puma e o Paulo Henrique. Agora, o João Vitor ele é muito bom zagueiro. Para mim, ele é titular, não o Maicon. Né? O Maicon, beleza, teve seus altos e baixos e tal, mas para mim ele é o titular, não o Maicon. E a gente via que ele na lateral quando ele ia pro ataque, cara. Tipo, um cruzamento dele, tipo, não acertava, sabe? Não tinha chance de acertar. Ele não é aquele cara de ir pra cima. Ele é um cara pra defesa. É. Não adianta você querer botar um zagueiro de lateral achando que vai melhorar a parte defensiva, até porque a gente viu que não adiantou nada, né? Melhora pelo lado dele, né? Mas o restante fica vulnerável da mesma forma, né? Isso que é o problema. Não, exatamente. Então, assim, eu acho que ele é um jogador muito bom, mas tem que jogar na posição dele. Concordo plenamente contigo. Eu acho que os erros sucessivos do Puma Rodrigues, que de fato ele não é um bom marcador, ele é um cara que tem bons fundamentos ofensivos, mas defensivamente ele deixa a desejar. E os erros do Paulo Henrique, que terminou muito bem a temporada passada, mas começou muito mal essa, meio que minaram a confiança da comissão técnica neles dois. E aí você cria um problema, porque se você tem dois jogadores da posição e nem torcedor e nem comissão técnica confiam nele, você acaba ficando sem ter o que escalar. Então, foi uma tentativa colocar o João Vitor por ali. Até disse outro dia, né, que é um pouco de tendência usar zagueiros na lateral. O Real Madrid faz isso, né, com o Militão. O City tem feito isso também, né? Mas aí a gente está falando de um outro esporte, praticamente. São outros jogadores, outro contexto. E eu vejo que para um time, ainda mais o Vasco, que tem tanta deficiência no seu elenco, ele precisa ter jogadores do ofício nas suas devidas posições. E mais do que do ofício, você precisa combinar características. Então, não tem como você jogar com o Adson e deixar isolado ele na ponta direita, esperando que ele vá conseguir dialogar com o Verratti, que é um cara que fora da área não contribui tanto, e ter um ponta solto sem a presença de um lateral que vai tabelar com ele, que vai fazer ultrapassagem, que vai saber o timing de passar na linha de fundo e cruzar na área. Então é muito complicado. Quando você tem um jogador que compromete o seu sistema, seja na fase ofensiva ou na fase defensiva, você meio que cria uma fratura no seu time. E o Vasco tem jogado fraturado, né? Eu acho que esse é o diagnóstico. Então, por mais que o João Vitor
possa ser, sim, esse zagueiro pela direita, num esquema com 3 zagueiros, que vai até a linha do meio-campo, entrega a bola para o ala, e aí dali para frente o ala faz o que é possível. Ele não tem cacuete de lateral, ele não vai chegar no fundo e fazer um cruzamento. Teve até um lance engraçado, foi no primeiro tempo, em que ele avançou com muita vontade, né? Porque ele é um cara voluntarioso. Aí ele chegou na linha de fundo, o Payet deu a bola nele, ele ameaçou cruzar, mas eu acho que, como não é do feitio dele, né? Não é natural dele enquanto jogador, ele parou, devolveu a bola para o Payet, e quem cruzou foi o Payet. E nisso você perde tempo, né? Você perde dinâmica. Futebol é um jogo tão ágil que você não pode, às vezes, perder segundos, né? Nem para defender, nem para atacar. Então, infelizmente, acho que ontem ficou claro que o João Vitor tem que ser titular do Vasco como zagueiro e não como lateral. Ele vai ajudar mais dessa forma. E teve um lance parecido, se eu não me engano, foi no segundo tempo, que ele tava ali pela direita, daí ele tocou, foi que ele não queria cruzar. O outro não cruzou, tocou para ele, daí ficou nesse vai e volta, daí ele cruzou, só que cruzou errado. Nisso, até porque nessa perda de tempo já tinha todo mundo se posicionado na área, né? Exato, exato. Não pode, né? Improvisação não pode. Só em último caso. Só em último caso. Sim, exatamente. Cara, deixa eu ver, dá pra gente falar do Payet, eu acho, que você falou do Payet. Vamos falar do homem. Vamos falar do homem. Cara, ele participou dos 3 gols, direto ou indiretamente. O que pode falar de um jogador desse, né, cara? Ele praticamente sozinho, né, no Vasco, né, na criação. Pô, ele é parte de praticamente todos os gols do time. Quando ele não joga, a gente sente uma falta danada. Pô, não tem como cogitar, imaginar o Vasco sem Payet hoje, cara. Pô, e segundo o SofaScore, ele é o líder em assistências em campeonatos nacionais até o momento, no Brasil. Tanto Copa do Brasil e juntando Copa do Brasil brasileiro, 4 assistências. Pode parecer pouco, só que eu acho que é porque, assim, hoje a gente tem a parte de assistência muito mista, né? Porque hoje você tem ponta dando assistência, você tem meia dando assistência, você tem volante dando assistência. Antigamente ficava muito em cima do meia de criação, né? Aí você via números de assistências maiores, assim. Hoje eu acho que o negócio espalha bem, então eu acho, assim, é um número bem expressivo. Com certeza, né? E eu vejo que ele começou o jogo um pouco nervoso. Eu tenho uma teoria, quem tá vendo o vídeo, você mesmo, tá trocando ideia comigo aqui agora, Murilo, pode discordar, mas eu acho que o Payet não tem o hábito de ser protagonista. Ele nunca teve de ser protagonista. Talvez o Vasco seja o maior clube que o Payet jogou na vida dele. E às vezes ele sente isso, e o nervosismo dele no campo meio que reflete isso. Ontem, no primeiro tempo, ele parecia que ia fazer mais um jogo decepcionante, assim, né? É até errado falar mais um, né? Mas a gente espera muito de um cara como ele, com a experiência que ele tem. E no segundo tempo ele se transformou, ele chamou a responsabilidade, sabe? E o que mais me chama a atenção, o Vasco teve atrás do placar 2 vezes, né? 2 vezes. Em momento nenhum você viu o Payet fugir assim do jogo, né? Ele sumiu no primeiro tempo porque o Vasco mal ficou com a bola, né? O que é outro assunto aí que a gente pode falar depois. O primeiro tempo foi péssimo. O segundo tempo do Payet foi coisa de maluco, né? Chamou o time, pegou a bola, bateu lateral quando precisou. Ele é esse cara, né? E é isso que a gente espera dele e ele tá correspondendo, sim. Apesar da idade, que é algo que me preocupa, mas... Mas eu acho que é justamente isso que ele oscila, cara. Eu acho que justamente por causa da idade. Ele não vai ser decisivo toda hora, todo jogo. Mas ele vai ganhar ponto pro time, porque quando ele tiver esses lampejos, entre aspas, porque eu acho errado falar lampejo, né? Não é lampejo, né? Não é lampejo, ele é craque. Só que quando ele conseguir acertar, ele vai ganhar pontos pro Vasco, sabe? Ele vai ganhar jogos pro Vasco, igual ontem. O empate é muito mérito dele, porque ele participou dos 3 gols, seja dando assistência direta, sendo dando pré-assistência, começando a jogada, sabe? Então, só que é importante isso que você falou, ele não se escondeu. Isso que é importante, ele não se esconder. Claro que tem, no começo do jogo, teve uma hora que eu até pensei, cara, eu nem ouvi o nome do Payet ainda, no começo do jogo. Mas não é culpa dele. Era o time que tava muito mal, o time que só tava defendendo, sabe? Tava dando muita bola pro Fortaleza.
Primeiro tempo foi péssimo do time coletivo. Óbvio que quando o time for péssimo coletivamente, o Payet não vai resolver sozinho, sabe? Ele tem que ter um mínimo de apoio, sabe? Que é o que aconteceu no segundo tempo. O time deu uma melhorada. E agora, eu até quero voltar um negócio que eu esqueci de falar antes. Manda lá. Com relação ao lado direito ali. Eu acho que assim, a gente sobrecarrega muito o lado esquerdo também, você ter o João Vitor ali na direita, cara, de lateral direito, porque o Vasco não ataca pela direita, sendo que a gente podia ter aproveitado bem mais o lado direito, ter aproveitado bem mais o Adson, que o Adson foi muito bem ontem, que a gente vai chegar nele daqui a pouco. Aí você sobrecarrega o Payet também. E mesmo assim ele conseguiu se destacar. Eu acho que o ponto-chave é que quando ele esteve mais bem acompanhado, quando houve movimentos coordenados pelo lado em que ele gosta de cair, que é o lado esquerdo, o Vasco conseguiu levar perigo. Eu acho que esse é o ponto, né? Independentemente de quem tenha ajudado ali, né? Porque Sim. quem deu a assistência foi o Puma, né? Do lado esquerdo com o pé esquerdo, né? Foi uma coisa assim impressionante. Então, quando você tem companheiros próximos te oferecendo condições, a vida dele fica mais fácil, teoricamente, né? Ele consegue facilitar, porque ele é esse cara, né? Ele é o facilitador do time. Então, é o que falta, né? Falta ter esse time sem fraturas, que eu disse mais anteriormente, né? Quando Sim, o time tá fraturado, fica difícil para ele, né? Também. Sim. Até porque eu não vou lembrar de lances específicos, mas tem lance que tu vê que ele dá um toque legal para começar uma jogada e a pessoa que recebe o passe não aproveita, sabe? Aí você vê, porra, a galera não entende o país, sabe? Você vê, o cara tá num nível muito acima dos outros, sabe? Ele sabe exatamente, eu vou tocar pro cara ali, ele vai me devolver não sei o que, o cara estraga a jogada. Daí você fica, porra. Aí não é culpa dele, sabe? E outra, um negócio que eu percebi ontem, cara, a gente sabe, ele, Piton e David não podem jogar juntos. Não podem. O David saiu. O David saiu. Ele começou a se entender de novo com o Piton, que resultou naquela assistência do terceiro gol. Cara, porque a gente tinha ele no começo do ano se entendendo muito com o Piton ali pela esquerda, porque ele era o cara, era ele e o Piton ali na esquerda. Agora eu acho que o David por ali tá tirando muito espaço do Payet, sabe, ali no ataque. Tanto que você vê várias vezes, você olha pro campo, o Payet tá lá atrás, sabe? Outra coisa, eu acho que o David não é ponta, né? E isso também acaba prejudicando, né? Eu vejo o David com umas características assim mais de segundo atacante, né? Não de um ponta necessariamente. Ele não tem a característica de conduzir a bola igual o Adson, por exemplo. Por mais que ele tenha essa coisa de, vou carregar a bola, vou conduzir para dentro aqui, vou cortar para dentro. E são dois jogadores iguais. Nossa, que horror que eu falei agora. Mas são dois jogadores de características parecidas, né? Porque o Payet também tem isso de pegar a bola na ponta e carregar para dentro, né? Iguais é sacanagem, né? Não são não são iguais. Era fosse, né? Mas eles têm essa característica de com a bola cair para dentro. Então eu acho que eles podem até se atrapalhar, né? Muitas das vezes. O que acontece. Infelizmente é o David, né? Nesse ponto. Eu acho que assim, o David tinha que ser reserva. O Payet, para mim, podem escalar ele ali na ponta. Que ele se entende muito bem com o Piton. E ele é a posição dele. A gente pode querer falar, não, o Payet rende mais pelo meio. Mas, cara, ele gosta de jogar mais ali, sabe? Não tem como você forçar um jogador a jogar numa posição que ele não prefere. Eu acho errado. A galera vai muito disso por causa do ano passado que ele tava mal. Que ele não tava bem fisicamente. Eu desafio, quem tá assistindo o vídeo aí, joga videogame, puxa aí no FIFA 15, PES 2015, 14, puxa aí, vê lá se não tá Payet PTE, ponta esquerda. Ponta esquerda, não tem jeito. E se o Coutinho vier pro Vasco... Eu ia falar disso também. Vai ser Coutinho armando o jogo no meio e Payet na esquerda. Do lado esquerdo, acabou. Cara, é isso. E já cala a boca de quem fica fazendo aquela pergunta chata de Payet e Coutinho vão poder jogar juntos? Sim. Não, imagina. Sim. Pode não. Sim. E outra. Meu advogado mandou ficar quieto. Pacheco, mas vai diminuir a marcação, isso aqui, foda-se. O Pacheco tem que pensar nisso. Você tem que montar um time para eles poderem criar. Exatamente. Os companheiros têm que correr por eles também. Exato. E outro, o Coutinho é esse jogador lento assim que a galera taxa. Não é, cara.
O Coutinho tá velho, porra, ele tem 30, 31? 31. Cara, isso não é velho. Tá certo, ele teve uns problemas físicos, mas essa temporada parece que não vem tendo. Então, cara, ele não é lento assim, igual a galera tá taxando. Ele vai poder dar uma ajuda, querendo ou não, na marcação. Não vai ser aquelas coisas, mas vai poder dar uma ajuda. O Payet ontem ajudou, cara. Você viu o Payet ontem parando jogada de contra-ataque do Fortaleza. Coisa que muitos jogadores ali não têm essa coragem de levar cartão para parar a jogada, sabe? Exato. Quando você tá bem fisicamente, você consegue fazer coisas de forma natural, né? E eu acho que esse é a grande diferença do Payet do ano passado para esse ano. Ele tá bem fisicamente. Claro que faltam jogadores para dialogar com ele, isso deve melhorar daqui para frente, principalmente se o Coutinho vier. Mas Exato. ele tá em condições de fazer coisas que ano passado ele não passava nem perto de fazer, porque não estava bem fisicamente. Eu acho que o ponto-chave é esse. A gente sabe que ele é um cara diferenciado, tanto com a bola parada, principalmente com a bola rolando, que ele tem essa habilidade, essa facilidade de driblar para os dois lados, passar para os dois lados. Ontem, no lance do segundo gol, ele confundiu completamente a marcação do Fortaleza, porque ele deu a entender que ele ia para dentro, ele cortou e deu a bola no fundo para a ultrapassagem do Pumita. Então, é um jogador muito diferente, que a gente tem que lapidar, cuidar dessa parte física dele o máximo possível. A gente não, né? Comissão técnica lá, torcer para ele não machucar, porque se ele machucar, meu amigo, aí... O Payet ontem até me confundiu até eu, cara, que eu achei que ele ia cortar e chutar. Ele deu aquele passe pro Piton, tá ligado? Cara. E outra, eu quero muito ver quando os dois estiverem aqui em lance de bola parada, os dois jogando Joaquim Pô pra ver quem vai cobrar. Ah, muito bom. Mas eu acho que o Payet tem um pouquinho de vantagem, viu? O Leon Couto, ele é mais de bater bem na bola com ela rolando, né? Ela parada. Se você vê os goals and skills aí no YouTube, o Payet tem mais gol de falta do que o Coutinho, eu acho. Então dá pra manter o batedor ali. Vai ser uma briga boa. Cara, o David, eu não sei nem se a gente fala dele, porque pra mim, ontem ele não fez nada, nem foi mal, nem foi bem, sabe? Pra mim, eu achei que foi mal. Ele foi muito indiferente em campo ali. Que assim, teve tantas histórias no jogo, né? A gente já falou de vários jogadores, né? Ele não teve nada significativo, né? Nada significativo. Ele não foi bem. Teve lá. É isso. Por isso que eu tô falando. Foi muito pior, né? Tipo o Galdames, né? Foi muito pior, não fez nada. Cara, Galdames, eu acho que a gente até falou dele, não compensa falar individualmente de novo, que a gente falou quando falou do Esforza. Mas eu acho que já tinha que ir pro banco, já tinha que começar a pensar em outra solução. Tomara que o Pacheco chegue e mude um pouco a cara desse time, né? Ele falou o Pacheco falou que eu não lembro quem deu essa informação na época, mas disseram que foi prometido reforço para ele, mas a princípio ele quer recuperar os jogadores que estão aqui, então eu espero que ele consiga recuperar alguma galera, que a gente sabe que pode render mais. O Puma mesmo ontem mostrou que pode render mais. Cara, acho que dá pra gente falar dele, já que a gente tá falando de ponta, que na maior parte do tempo ele jogou como ponta, ele entrou na lateral direita, foi bem, não foi mal, e depois botaram o Paulo Henrique e puxaram o Puma pra ponta, e ele foi bem, cara. Pô, ele conseguiu dar, igual tu falou antes, ele conseguiu dar um cruzamento de pé esquerdo, velho. Eu não sei o que ele tá fazendo ali na esquerda. Isso é legal. Ou seja, uma atitude de ponta, cara, ele teve. Ele mudou, ele inverteu o lado por conta própria e deu um cruzamento de pé esquerdo pro gol, cara. Aliás, ele botou a bola com a mão na cabeça do Verratti. O Verratti não precisou nem pular. Pra você ver como bom foi o cruzamento. Ele não precisou pular para cabecear. Eu vejo o Puma com muita dificuldade na defesa. Ele é uruguaio e não marca bem. Isso é muito estranho, né? Porque o escola uruguaia de futebol, o cara às vezes é atacante, mas ele sabe marcar, né? E o Puma não consegue. Então, sendo assim, ainda mais no contexto em que nós temos opções terríveis para jogar na ponta, e aí eu vou citar nomes, me perdoem, não é pessoal, é profissional. Você tem Rossi, você tem Serginho, que nem relacionado é para os jogos. Salvou a gente ano passado, ok, obrigado, mas não dá. Você tem Eric Marcos, que é muito novo, e tem muitos problemas.
um Ryan que ainda não foi, e acho que não é ponta também, e isso prejudica o desempenho dele. Nesse contexto, em que você só tem o Adson na posição, o Puma pode colaborar, porque ele já demonstrou diversas vezes ter valências mais ofensivas do que defensivas. Teve um jogo ano passado contra o Cruzeiro, salvo engano. O Puma jogou muita bola nesse dia. E, poxa vida, a gente espera do Puma isso, um cara que vai ser enérgico na frente, que vai chamar o companheiro para tabelar, ir na linha de fundo, cruzar. Geralmente, quando você coloca um ponta, um lateral na ponta, né, como foi por muitas vezes o caso do Iago Pikachu, né, quando jogava aqui, a gente tem um ponta passador, né? A gente não tem um ponta que vai para 1 contra 1, por mais que o Puma possa fazer isso. Então, eu vejo que o Puma pode ajudar muito o Vasco se jogando numa faixa à frente do campo. Independente de esquema, tá? Tanto se for com 3 zagueiros, ele jogando como ala pela direita, quanto se for como um ponta, né? Num esquema com 3 atacantes, né? Esse é o jeito que o Puma pode ajudar o Vasco da Gama. Pode, e para mim hoje o Adson é titular ali. Mostrou isso em campo. Só que assim, o Puma tem, igual tu falou, tem características diferentes. O Adson é aquele ponto que vai cortar para dentro. O Puma, jogando na ponta, provavelmente é aquele ponto que vai querer igual fazer aquele trabalho de lateral, ir pro cruzamento, né? Não esse ponta mais de pé trocado. E são 2 jogadores que têm características diferentes, então você pode utilizá-los de acordo com a partida. Dependendo do jogo, você está precisando de alguém que vai mais para a linha de fundo para cruzar, tá com o Puma. Você está precisando de alguém para cortar para dentro, Adson. Então é bom ter 2 pontas com características diferentes na equipe. Sem dúvida, sem dúvida. Você oferece alternativas para o seu jogo, né? Basicamente, né? Exatamente, de acordo com o que você quer na partida. Você consegue variar a forma de levar perigo ao adversário, basicamente é isso. Exato, então eu acho que assim, vale muito você testar o Puma como ponta. Claro que daí a gente vai ter que pensar em algum lateral direito reserva, que não seja João Vitor. Porque tem que falar, lateral direito tem que ser ou o Paulo Henrique ou o Puma, só que o Puma, né, a gente sabe do problema da marcação, então acho que teria que ser o Paulo Henrique hoje. E ir atrás no mercado atrás de outro. E assim, é difícil confiar, que eu acho que o grande problema do Puma é regularidade. É você fazer partidas boas em sequência, de modo que você não comprometa defensivamente. E assim, o Vasco ele tem um problema, que é ter 2 laterais ofensivos, um em cada lado. Sim. Se jogarem Lucas Piton e Puma Rodrigues, você precisa dar cobertura enorme para esses 2. Eu até acho que jogando o Puma com o João Vitor do lado, que é algo que ainda não foi testado, né? Talvez a cobertura seja melhor para ele poder avançar. Só que não é só o zagueiro que tem essa obrigação de cobrir, cabe aos volantes. E aí tá talvez o grande mistério do nosso time, que é ter volantes que se comprometam, né, com a marcação, assim, de modo que você dê liberdade para os laterais fazerem esse movimento de subir e descer com frequência, sem prejudicar o sistema defensivo do time, né? Então, se jogarmos, de repente, com essa linha de 4, Puma, João Vitor, Léo e Piton, vai depender muito de volantes que ofereçam essa sustentação, né? Porque senão fica realmente bastante complicado. E quem falta agora? Acho que tem o Verratti. Acho que a gente não falou do Adson ainda. A gente falou do Adson muito falando dos outros, mas é verdade, o Adson, cara, volta a falar, pra mim hoje ele é titular da ponta. Seria uma aberração, assim, muita gente, talvez alguém que esteja assistindo o vídeo não tenha visto, mas o Paiva, ele ia com o Rossi de titular. O Rossi não foi pra partida por causa de lesão, sentiu uma lesão antes. Ele ia com o Rossi, insistir no Rossi novamente, sabe? Cara, é absurdo. É absurdo. E o Adson ontem mostrou que ele é titular, não o Rossi, sabe? Que bom que o Rossi não foi. O Rossi que me desculpe, cara. Igual tu falou antes, não é pessoal, né?
Eu gosto muito da pessoa Rossi, sabe? Só que ele não tá rendendo. Infelizmente, ele não tá rendendo. Cara, alguém falou em alguma live, eu não lembro quem foi o jornalista, que teve jogo que viu, que o Rossi ele errava e ele batia na perna. Ele tá incomodado com isso, sabe? Ele tá incomodado que ele não tá bem, mas ele não tá bem. O que a gente vai fazer? Não dá pra ficar dando chance. Beleza, bota ele no banco, dá chances eventuais, se você não quer queimar o jogador. Mas não de titular, sabe? Ele não é titular. Titular hoje é o Adson. Eu não entendo essa insistência. Ponto. Final. Isso já vem desde o Ramon Dias, né, Murilo? Né? Sim. O Ramon preterindo o Adson, né, para colocar o Rossi ou até o David por ali. É que a gente sabe que o Ramon tinha essa insistência chata em jogadores mais fortes, né? Enfim, não me agrada. Eu vejo que o Adson, por mais que ele precise sim dar uma fortalecida, porque qualquer trombada ele tá no chão, né? E ele nem é Kaikai, eu não vejo ele sendo esse jogador, mas é porque a estrutura física dele não permite grandes impactos, né? Uhum. Por mais que tenha toda essa questão, ele tem que ser titular. Ele é o cara que vai pegar a bola e vai arrastar a marcação caindo para dentro em velocidade, que é uma coisa que nenhum jogador do Vasco hoje faz com qualidade. Não tem. O David tenta fazer, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes vai pecar em algum fundamento, às vezes no passe, às vezes até na própria condução. E o Adson não. O Adson já desde o Corinthians ele tem essa característica de pegar a bola lá na defesa e carregando, né? E em velocidade. Isso é uma coisa que não tem. Para você ver como o elenco do Vasco foi mal montado. E é criminoso o que foi feito no elenco do Vasco. O único cara com essa característica é o Adson, né? Então, ele tem que jogar. Se ele tiver disponível para jogar 70 minutos, 65, é ele, não tem jeito. Sim. Eu não lembro se foi no terceiro gol que ele que conduziu o contra-ataque. Ele que puxou o contra-ataque em velocidade. Foi no terceiro gol, né? Foi ele mesmo. Então, cara, tipo, ele é muito importante. E outra, se tivesse tido mais suporte ali na direita, ele teria se destacado mais. Ele só não se destacou mais por causa daquilo, porque ele tinha ali como lateral a parceiro, né? Um jogador que não era lateral de ofício. Sabe? Ele podia muito bem fazer uma dupla com lateral, igual o Paeta tem feito com o Piton. Perfeito. Ele podia dar força para os dois lados do ataque do Vasco. Exato. O time fica torto. E a bola, como chega pouco para ele, por mais que ele tente buscar, é difícil, cara. É difícil hoje no futebol você conduzir a bola, dar 7, 8 toques e driblar a marcação assim, a menos que você seja o Messi, né? Não é fácil, não, cara. Então, se a bola não chega para ele, fica complicado. Então, eu acho que falta essa criar boas duplas, né? Como já tivemos aí há uns anos atrás, inclusive em Copa do Brasil deu muito certo, Fagner e Éder Luiz, né? Na verdade, foi mais do brasileiro, né? Que na Copa do Brasil quem jogava na lateral era o Alan. Mas tivemos uma boa dupla de jogadores por esse setor, né? Que se entendiam muito bem. E talvez o Paulo Henrique não seja esse cara, mas e se o Puma for? Como é que fica? Então tem que testar. Sim. Só testando para saber. Testando. O Puma também poderia jogar no eventual 3-5-2, né? Também. Aberto ou ali. 3-6-1. Fazendo a ala, ou louco. 3 Ué, chegando o Coutinho e o Vasco vai estar bem mais forte no meio. Coitado do Verrete no 3-6. O Verrete vai ter que meter gol, cara, porque vai chegar a bola, Coutinho pra ele. Pô, ele vai ser proibido de sair da meia-lua ali, né? É até bom proibir ele de sair da meia-lua, né? É bom. Porque ontem, igual você mesmo falou no nosso grupo lá, cara, o Verrete, ele faz gol, cara. Isso é fato. Ele dentro da área é muito perigoso. Ele sabe jogar. Mas fora da área, cara, ele vai mal em passe, sabe? Ele conduz mal a bola. Mas fazer o quê? Nesse Vasco, infelizmente, ele tá tendo que fazer isso, né? Tem que sair, né? Eu entendo que o Verrete ele é importante naquele esticão pelo alto, né? Quando você lança a bola para frente e reza, né? E ele sobe e vai ganhar, porque ele é grande, ele é forte fisicamente, tem ótima impulsão. O problema é, se você tiver que trabalhar a bola no chão, o Verrete vai fora da área, logicamente, importante pontuar. Ele não vai te ajudar tanto assim.
Porque ele é o cara de fazer o pivô, de dar um toque só se você estiver perto. Mas para passar a bola, meu amigo, que dificuldade, hein? Ontem eu contei no primeiro tempo para que se tornasse estatística e não pirraça da minha parte. Ele errou 5 passes no primeiro tempo. Passes fáceis, passes que outros jogadores dificilmente errariam, né? Então, assim, você vê que é um esforço, ao mesmo tempo em que é legal ver ele saindo da área, se esforçando, buscando o jogo, porque a bola não tá chegando. Ao mesmo tempo atrapalha, né, algumas jogadas, né? Então, eu já fui até xingado no Twitter ontem, porque eu falei, pelo amor de Deus, Verrete, né? Comentei numa foto do Vasco lá, não sai da área, bicho. Tu tem que ficar lá, parado, esperando. Mas que bom que ele tá fazendo gol. Ele é um cara que faz gol mesmo. E é para isso que ele tá no Vasco, que a gente não tinha esse cara e ele chegou. Vale lembrar, para quem tem memória curta, que a 777 primeiro apostou no Pedro Raul, coisa do passado, não vou me alongar sobre ele aqui. Depois chegou o Ferreira, foi o primeiro a chegar. O Sebastião Ferreira, lá do Houston Dynamo, né? E o Verrete foi uma coisa do acaso, assim, que apareceu no Vasco rapidamente, já fez aquele gol importantíssimo contra o Grêmio, em que ele errou a primeira e não se abateu, que é algo que vinha acontecendo com os nossos atacantes. E, pô, é titular, não tem jeito, Sim. é titular. Lógico que se você precisar de um outro jeito de jogar, você tem que mudar um pouco a característica, você tem que trocar a peça, mas enquanto... Eu acho que o problema não é ele, o problema é o time. Se a bola não chega, o problema é o time. Então, sim, exatamente. até porque quando chega ele tá correspondendo, ele tá fazendo gol, ele é artilheiro da Copa do Brasil, pelo menos até agora, né? Nós estamos gravando esse vídeo quarta-feira de manhã. Eu até vou falar uma coisa aqui, só que não é uma comparação antes da galera me crucificar. Lá vem. Mas lembra do Romário em final de carreira? Lembro. Ele não saía muito da área, ele era lento, ele ficava mais parado na área esperando a bola chegar. A bola chegando, ele fazia gol. O Verrete, cara, o Verrete hoje é esse cara, ele tem que ficar na área pra bola chegar e ele fazer gol. Sabe? Não comparando Romário e Verrete, tá, gente? Pelo amor de Só, Deus. pelo amor de Deus. Dá Só pra tá falando comparar uma nem pela característica. altura, inclusive, né? Exato, até porque o Verrete é bem alto, o Romário tinha 1,67 m. Mas é pela característica de ficar na área esperando a bola chegar. E é isso que o Verrete tem que fazer, infelizmente. Tem que se montar um esquema que ele possa fazer isso. O time tem que proporcionar como que eu posso dizer? Esse conforto pro Verrete. Conforto. É a É, palavra, conforto. ele tem que, Eu acho tem que que é isso. proporcionar esse conforto para ele e pro Coutinho e pro Paê. Sim, Os acabou. três vão ter que ficar ali na frente, não adianta. Claro, o Paê e o Coutinho podem voltar um pouco para ajudar na marcação, mas o Verratti ele tem que ficar sempre mais adiantado que o resto do time. E um negócio que me incomoda é que muitas vezes a gente vê o Verratti lá na defesa, cara. Ele é muito louco, né? A gente vê o Verratti voltando demais, assim, sabe? Isso atrapalha até em contra-ataque. O final do jogo ontem ele tava morto. Morto, Sim, morto. Porque ele se dedica, Você pode reclamar, igual a gente tá apontando aqui, sem jogar pedra, tá, gente? Por favor, se você for comentar e xingar, pensa 2 vezes. Mas uma coisa é a gente apontar um defeito do jeito de jogar do jogador. sim. Porque o passe não é o forte dele. Mas ele tem que passar a bola às vezes. Ele é um cara que vai ter que dialogar com os companheiros fora da área, né? Uhum. Até fazer aquele movimento do 9 que sai da área para alguém entrar, né, na função dele, que é algo que eu não vejo no Vasco acontecer. Mas talvez com o Coutinho chegando possa acontecer. Apontar Sim. esses defeitos não é querer o mal do jogador, não é querer o jogador fora do time, até porque seria uma loucura. O Verratti é artilheiro do Vasco no ano, inclusive, né? Mas. E artilheiro da Copa do Brasil. E acho que é do brasileiro também, viu? Vale dar uma Sério, do conferida. brasileiro tem que conferir, mas da Copa do Brasil que saiu ontem. Então, assim, ele é um jogador que tem que ficar lá na dele e se a bola chegar, ele vai cravar. Ele já se mostrou ser esse jogador com essa personalidade. E digo mais: personalidade de quem bate um pênalti no tempo normal e vai lá na cobrança de penalidades da decisão por pênalti e bate também. E diferente. E diferente, que é algo que jogadores aí que já passaram pelo clube anteriormente não faziam, tá? Uhum.
Citar nomes que todo mundo já sabe. É. Mas beleza. Cara, e agora, o que a gente pode falar do Rafael Paiva? Ele cumpriu o papel de interino, né, cara? Assim, o Vasco, na minha opinião, não jogou bem nenhuma partida com Paiva, né? Foram 4 jogos, né? 3 ou 4. Fortaleza lá no Castelão, depois Atlético Paranaense na Liga Arena, né? Aham. Vitória, Vitória São Januário, e Fortaleza. 4 jogos. Fortaleza, 4 jogos. Um empate, uma derrota e 2 empates, uma derrota e uma vitória, né? Assim, vamos jogo a jogo. Eu acho que ele acertou, mas teve mais sorte do que juízo no jogo de ida contra o Fortaleza. Eu acho impossível o Vasco não ter perdido esse jogo. Até agora eu não acredito. E, assim, a gente não passou sufoco, mas você percebe como o Fortaleza é um time bem treinado. E às vezes ser bem treinado não é suficiente. Porque o Fortaleza criou muita chance no jogo de ida e não fez gol. Sim. Então isso meio que amarrou o Fortaleza no confronto. Então, ponto pro Paiva. Foi um pouco mais de sorte do que juízo? Acho que foi. Muito difícil. Eu te falo, eu acho que foi mais sorte que juízo em todos os jogos. Pode ser. Por exemplo, eu me propus a fazer isso de jogo a jogo para ir todos os jogos mesmo, contra o Atlético Paranaense. Meu irmão, eu esperava um sapeca iaiá. E a gente perdeu só de 1-0 com um a menos. Com um a menos. Perigando empatar, né? Quase rolou empate, inclusive. O Atlético que tem ganhado os jogos, mas não tem jogado bem, né? Que é uma coisa muito louca, né? Aí você pula pro Vitória. Vitória todo em crise. Se perdesse, Léo Condé provavelmente seria demitido, e foi. Aí a gente ganhou de 2-1, assim, parecia ser uma vitória tranquila, mas aí no final os jogadores mostraram que, poxa vida. E assim, não achei que jogou bem, tá? Não achei que jogou bem. A gente ganhou porque tem o Payet, basicamente. Sim. E ontem não jogamos bem. Eu acho que ontem foi um jogo que, mais uma vez, como já tem sido de alguns anos para cá, provou o quanto São Januário é importante para o Vasco, cara. Não é todo jogo em São Januário que a gente vai ganhar, porque o futebol é jogado lá dentro, né? Lá nas 4 linhas. Sim. Mas o que a torcida fez ontem, cara, o que a torcida fez ontem foi... Me lembrou aquela campanha do acesso que botou o time no colo e falou, não, nós vamos subir sim, queiram vocês ou não tem jeito. E, cara, ontem foi tipo isso, porque tinha hora que você olhava o time do Vasco, tava todo desorganizado, cara, todo desordenado. Eu acho que o Paiva escalou mal o time, né? Sim. Eu não vejo... Alguns dizem que é coragem, mas eu não acho coragem colocar o Galdames, eu acho loucura, né? Tanto que o meio-campo foi todo do Fortaleza no primeiro tempo. Quando ele tira o Galdames, o time melhora um pouco. Então, assim, acho que no geral a gente sai no lucro. A torcida do Vasco precisa parar de ficar querendo efetivar treinador interino. O Vasco, enquanto clube, instituição, tem que ter um cara de comissão técnica permanente, porque, com todo respeito, não existe um treinador de time de base, que é outra coisa, é totalmente diferente, subir pro profissional e treinar o time. Isso é uma loucura. Sim, demais. Não é comum entre os clubes grandes isso acontecer. E quase sempre que aconteceu, deu errado. E outra, eventualmente você pode, esse cara que é o fixo ali, ficando anos ali no clube, treinando e tudo mais, aprendendo, estudando, ele eventualmente, ele pode ser efetivado como treinador. Perfeito. Sabe? É um cara que vai estar se preparando para isso, entendeu? Por bastante tempo, porque ele vai ficar anos ali como auxiliar, sabe? Ele vai conhecer o clube, vai conhecer os jogadores, e eventualmente, se ele ganha cargo interino e dá certo, ele sim pode ser efetivado. Agora, técnico de sub-20 que sobe, teve um outro resultado bom, não pode, cara. Ele tá passando por um processo. O técnico é igual o jogador, ele passa por um processo, ele começa treinando base, ele vai se especializando, ele vai estudando, ele vai aprendendo. Depois de um tempo, ele vai subindo gradualmente. Não dá para você puxar o cara do nada, do sub-20 e falar, te vira, e querer efetivar depois.
O Paiva quebrou um galho bem, tendo mais sorte que juízo, mas assim, sorte é um fator importante no futebol, a gente querendo ou não, que ontem também a gente teve muita sorte, é importante. Agora, 2 pontos que eu quero falar com base no que você falou, a torcida. A torcida ontem teve um momento que vaiou, principalmente depois do primeiro gol. Só que a torcida também se recuperou em jogo e passou a apoiar mais. A torcida viu que tinha que apoiar, sabe? A torcida também evoluiu, tipo, deu um upgrade emocional ali durante a partida, sabe? E falou, não, vamos ajudar até o final. Se perdesse, aí podia vaiar, beleza. Mas durante o jogo tem que incentivar, cara. Infelizmente, querendo ou não, são esses jogadores que a gente tem agora. Vaia depois do jogo, sabe? Foi mal, depois do jogo xinga, vaia todo mundo. Mas durante o jogo tem que tentar apoiar. E outra coisa, cara, é com relação aos jogadores do Vasco. Teve uma frase que eu ouvi ontem na transmissão da Sport TV que eu achei muito legal. Que teve um momento do jogo que os jogadores do Vasco, eles viram que não estava funcionando tática e tecnicamente e foram na vontade. Sabe? É isso, cara. É isso. Quando os jogadores veem que as coisas não estão funcionando, tem que botar vontade. Tem que ir na vontade. Que é o que aconteceu ontem. Eu até sou contra usar esse termo, vontade. Porque eu acho que não é vontade. Eu acho que é garra. Intensidade. É garra. Porque vontade todo mundo tem. Ninguém entra para perder. Eu sou contra esse termo. Tem uns termos que a galera usa. Mas joga sem vontade. Eu acho que não é nem vontade, não. É garra. É você se dedicar mais do que o normal. E ontem, o time estava desordenado, mas eu percebi isso. Teve um contra-ataque do Vasco que foi coisa linda, cara. E coisa louca ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que foi bonito, foi maluco. Porque, claro, o Fortaleza deixou um espaço, né? Acho que foi até num escanteio deles. O time dos caras deixou um espaço. O David, na direita, que ele não estava escalado na direita, ele deu um balão, né? Achou o Adson. O Adson puxou o contra-ataque. Ele subiu, tocou pro Payet. O Puma estava na esquerda. Então, assim, o time estava totalmente fora de posição. Mas deu certo. Então, eu acho que esse gol reflete como o time estava com garra. E eu não acho que foi instrução do Paiva. Isso aí foram os jogadores. Foram os jogadores. Eu critico muito o Puma Rodrigues. Porque ele, para mim, ele é a antítese da garra. Eu já vi o Puma pisar em bola e perder dividida de forma bizonha. Eu não vou lembrar o jogo, mas já aconteceu. Lance, inclusive, que originou gol contra o Vasco. E ontem o Puma tava ganhando pé de ferro, cara. O Puma tava diferente ontem. Então eu acho que esse é o espírito, né? Sim. É o Payet voltar e fazer uma falta que precisa fazer, sabe? É isso, né? É o Verratti se matar, né? Quando não dá na técnica, você tem que apelar para a garra, para os recursos sobrenaturais mesmo. Né? É isso, cara. E com relação ao Puma, eu acho que é muito porque, cara, ele percebeu. O Puma sentiu. Ele tá há muito tempo afastado da equipe. Ele percebeu que ele tem que melhorar, que ele tem que se esforçar mais. Sabe? Eu acho que vai muito disso. Aí ele entrou ontem, provavelmente com a mentalidade de que, porra, eu tô tendo outra chance. Eu vou ter que agarrar essa chance. E ele fez isso, cara. E ele fez isso. Tanto que pra mim agora, até antes de ontem, por mim o Puma tinha que sair. Agora eu acho que ele tem que ganhar mais chances. Sabe? Exato. Eu tô... A gente acordou aberto ao debate hoje sobre Puma Rodrigues. Né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele provocou isso. Exatamente isso. Exatamente. E agora um ponto antes da gente partir para as penalidades. Wilton Pereira Sampaio. Misericórdia. A gente precisa mesmo falar? Cara, é bom, né? Meu Deus. Assim, para começo de história, ele não devia ter se escalado para esse jogo. Concordo. Depois da bronca que ele tomou do cinema após o Vasco Fluminense, né? Ele não deveria ter se escalado. Vasco da Gama. Ele não deveria ter se escalado para esse jogo, porque ele já entrou pressionado, sabe? Eu acho que assim, ele entrou com uma má vontade contra o Vasco, que ele já tinha. Só que essa pressão, eu acho que fez um efeito reverso. Por exemplo, o cara deve ter entrado assim, porra, se eu errar a favor do Vasco, eu vou ser crucificado depois, que vão estar falando que eu errei a favor do Vasco por causa da bronca que eu tomei lá atrás. Sabe?
Enfim, era pressão de todo lado pra cabeça dele. E eu acho que a arbitragem dele foi mal. Não dando cartões, não marcando faltas, sabe? Marcando. Exato. Ele é ruim. Exato. Mas enfim, não marcou algumas faltas pro Vasco que ele marcava pro Fortaleza. Sabe? O lance do pênalti do Marinho, ele não deu, quem deu foi o VAR. Óbvio que ele foi no vídeo ver e depois que ele viu, não tinha como você brigar com a imagem. Eu até acho que esse lance é difícil, tá? É difícil, em campo é difícil. Ele tá de costa para ele. Eu acho até que dá para passar. Nesse dá para relevar ainda. Mas o problema é o conjunto da obra. Nesse a gente releva. Só que assim, no lance daquele possível. Ai, cara. Aquele possível pênalti pro Fortaleza, que ele marcou com uma convicção, cara. Que a bola tinha batido no braço do Maicon, sabe? E a galera do VAR teve que chamar o cara, falar, pô, ô Hilton, não foi pênalti, cara, vem dar uma olhada aqui. Pô, bateu na barriga, cara. E fora isso, se tivesse batido o braço, ele tava com o braço colado no corpo. Tava totalmente colado no corpo. Cara, se tivesse batido no braço, na minha opinião, não tinha que dar pênalti também. Não, e eu acho que eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que os caras do Fortaleza nem reclamaram, tá? Não reclamaram. Eles reclamaram depois que parou, que o VAR chamou, porque daí eles viram que tinha alguma chance, porque o VAR chamou. Se o VAR não tivesse chamado, eles não tinham reclamado, sabe? E aquele lance do gol do Fortaleza, eu não lembro se foi segundo ou terceiro, acho que foi segundo, do possível impedimento. Segundo. Cara, assim, foi uma confusão. Primeiro porque o Wilton, ele deu o gol em menos de 5 segundos, com bandeirinha, com a bandeira levantada. Aí depois que ele se ligou da merda que ele tava fazendo, ele falou pra esperar, porque o bandeirinha anulou, né? Aí ele anulou o gol também e pediu pra ir pro VAR. Beleza. Foi pro VAR, daí ficou com aquela confusão toda de que validou, não validou, sabe? Eu acho que eu errei um pouco a ordem. Se eu não me engano, o primeiro bandeirinha deu impedimento, aí o Wilton anulou antes da decisão do VAR. Anulou não, deu o gol antes da decisão do VAR. O gol antes do VAR. Aí depois o VAR continuou analisando, sabe? E cara, só teve uma imagem. No lance do Marinho, você teve a câmera de trás do gol, que deu para pegar o Marinho de frente. Por que não tinha essa no lance do gol do Fortaleza? Sabe? É um questionamento, eu acho que muito válido, porque eles analisaram uma câmera que, assim, não ficou claro se... Assim, eu olhando o lance, me parece muito que foi desvio do jogador Fortaleza, que tornaria o gol impedido. Não foi do jogador do Vasco. Claro, a gente precisaria de uma imagem melhor, né? Eu não vou afirmar 100% de certeza, porque a gente precisa de uma imagem melhor. Só que na regra diz que se a imagem for inconclusiva, a gente tem que se manter a decisão de campo. A imagem era inconclusiva. Tinha que ter mantido a decisão de impedimento, sabe? É regra. E não foi seguida. É impressionante que sempre, contra o Vasco, a galera muda a regra, não segue regra, faz do jeito que quer. Cara, é impressionante. Eu não sei se tem algo a acrescentar, PC, mas isso aí me deixa muito revoltado. Assim, o meu ponto com a arbitragem, eu odeio falar de arbitragem. Eu acho que o VAR, da forma como ele funciona, ele não é efetivo, porque o erro não é o VAR em si, é quem opera. Exato. Não sei se foi traçada corretamente a linha ontem. Não dá para ter certeza se houve desvio do zagueiro do Vasco ou do jogador do Fortaleza. Então, assim, eu vejo que os árbitros do futebol brasileiro são horríveis. Acho que todo mundo vê. E não há o que fazer. Né? Eu não sei mais o que fazer, o que sugerir para a CBF. Porque, veja bem, se a gente for fazer uma lista aqui de árbitros ruins, seja os de campo, seja os do VAR, porque o que eu percebo também, com raríssimas as exceções, é que os piores do campo são passados para o VAR. Que ainda tem isso. O senhor Wagner Hillway, que estava ontem no VAR, também tem um histórico terrível aí. É só dar um Google que você vai ver.
Então, assim, cara, eu não sei mais o que sugerir para a CBF. Eu não sei, eu não tenho ideia. Não sei se de repente tem que fazer igual o Campeonato Árabe, que contrata os brasileiros para lá. A gente vai ter que contratar árbitro de fora agora, porque eu não sei, cara. Eu não sei, eles são horríveis. E assim, lógico que a gente aqui está falando em nome do Vasco, mas são erros para todos os times. E a discussão, ela é egoísta. Ela é, não, o meu time foi prejudicado. Sendo que todos são, e nada é feito. Você não vê o movimento dos clubes. E, cara, a gente gosta muito de elogiar campeonatos externos, né? Você tá vendo confusão acontecer em campeonato inglês, em campeonato espanhol, sabe? Tudo isso porque os árbitros de campo estão se escorando no árbitro de vídeo. Então, a FIFA pensou uma coisa no mundo ideal, em que com todo o aparato tecnológico que ela tem à disposição funciona nos seus respectivos torneios, né? E isso não se aplica aos outros torneios. Não está se aplicando. Eu vejo uma crise global na arbitragem, né? Inclusive, essa foi a forma como a Renata Ruel, da ESPN, colocou dias atrás. É uma crise global. É erro para tudo que é lado. E aqui no Brasil, que já era ruim, parece que está ainda pior com o VAR, porque rola essa dependência, sabe? O árbitro de campo espera tudo e deixa tudo para conta do vídeo, e o vídeo fica sobrecarregado porque os caras são ruins também. Então, e o problema é que o VAR, que às vezes quer tomar uma decisão que não lhe compete. Também. Que não lhe compete. Inacreditável. Você pega, perdão te interromper, mas você pega aquele lance do pênalti do que o Vitória cometeu contra o Vasco, e o cara crava o pé no peito do jogador do Vasco. Você vê a argumentação do cara que tava no árbitro de vídeo, é inacreditável, cara. É brigar contra a imagem. Sabe? Exato. O VAR tinha que ter chamado o árbitro de campo naquele jogo. Igual aconteceu ontem, fulano, vai lá olhar a imagem, você tem que olhar. Igual aconteceu ontem no lance do Maicon, no lance do pênalti que marcaram pro Vasco, que ele foi pro vídeo olhar. É isso que tem que acontecer. O VAR não pode tomar esse tipo de decisão, sabe? E fora a má vontade, né, Murilo? Você lembra lá do primeiro jogo, Vasco e Grêmio, do Campeonato Brasileiro? Sim. Acho que era o Braulio da Silva Machado que estava tendo esse jogo, posso estar enganado. Mas uma má vontade, uma forma de se referir, de se reportar com a equipe, cara, que assim, meu Deus, parece que tem um rei na barriga, parece que não pode errar, que não sabe o que é errar, que não precisa de VAR. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Assim, já trocamos Gaciba por Seneme, provavelmente vamos trocar Seneme por algum outro. Você pode colocar o Arnaldo César Coelho lá, meu amigo. Não vai resolver. Tanto que não vai, né? Porque ele sabe que o problema é muito maior, né? Sim. Eu não tô falando aqui de índole de ninguém, de idoneidade. Eu tô falando de qualificação para fazê-lo, né? Eu acho que tinha da forma certa. Eu acho que tinha que ser profissionalizado o árbitro no Brasil, cara. Concordo. Mas, por exemplo, na Inglaterra E tá dando erro. A Premier League esse ano, né? Aconteceu já. Cara, é difícil você ter um campeonato que envolve humanos e não ter erros. Você tem os erros do jogo e os erros das interpretações. O futebol não é um esporte quadrado, como o tênis, como o voleibol, em que você tem lá o desafio e ou é ou não é. O futebol tem inúmeras, milhares de circunstâncias. Então, você tem que minimizar o erro, né? Vi que deram ideia aí de dar desafio para o futebol, mas como que isso vai acontecer? Eu não vejo isso acontecendo. Futebol não é um esporte quadrado, né? Futebol é uma coisa maluca. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, o que é que vira. Eu espero que melhore. Como isso não compete a gente pensar, é a CBF que tem que resolver essa bucha aí. Mas tem que melhorar muito. O que me revolta, eu sei assim, que, igual tu falou, a gente tende a ser muito clubista quando analisa a arbitragem. Mas o problema é que, cara, esse ano tá demais, né? Tá demais com relação ao Vasco, cara. A gente vê poucos erros sendo cometidos em favor, muito poucos erros sendo cometidos em favor do Vasco e muitos erros sendo cometidos contra, sabe?
É muito absurdo, cara. É muito Desde o absurdo. Carioca, né? Desde o É, Carioca. desde o Carioca. No Carioca teve acho que umas 4 partidas seguidas com erro contra o Vasco. Cara, se eu não me engano foi isso, 3 ou 4. Acho que foram 4. Acho que foi 4 mesmo. Cara, é ridículo, sabe? E agora tá acontecendo de novo. Aconteceu no Brasileiro, aconteceu na Copa do Brasil. Não sei o que é, cara. Sabe? Eu não sei se é o que a galera entra pensando do Vasco pra cometer esses erros assim. Não sei se é E insegurança, má fé, além, a galera não além gosta disso do Vasco, tudo, não sei, cara. além de tudo, Murilo, você tem uma coisa que a gente também já debateu aqui várias vezes, que é a fraqueza do Vasco nos bastidores. Sim. Um árbitro vai lá, sacaneia o Vasco, não acontece nada. O Vasco solta uma notinha e o cara continua apitando o jogo do Vasco. Quando solta a notinha, né? Quando solta a notinha. Quando solta a notinha. Então, assim, isso daí não se resolve com notinha. Isso daí não se resolve com visita na sede da CBF. Isso daí se resolve de outro jeito, cara. Que não esses. Simples assim. O Vasco tem que melhorar muito essa força nos bastidores. Mas enfim, vamos falar da parte boa, que eu quase infartei, mas no final foi bom. O jogo foi pros pênaltis, cara, eu tive medo, cara. Pênalti a gente sabe como é que é, né? E eu não botava fé que iam bater tão bem igual bateram, cara. Todos os jogadores do Vasco, todos que cobraram pênaltis, bateram bem. Cara, foi impressionante, assim. Foi algo que eu realmente não esperava. O Sforza, tipo, foi bem no jogo. Eu não botei fé que ele ia bater bem o pênalti. Eu assumo aqui. Porque, Foi se o eu não me engano, melhor, contra né? a ABC, ele que errou. Ele que errou um nosso, né? Se eu não me engano, contra a ABC, não, contra o Acho Água que. Santa. Não vou lembrar. Acho que Se eu não. não. Não errou, Se eu não. não cara, teve alguém que errou contra o Água Santa. Não Eu acho que teve? não, porque a gente teve aquela quebra de expectativa, né? Negativa, lógico. Do cara ser argentino, jovem, e aí Aham. ele foi lá e fez o gol, né? Foi o contrário, eu acho. Ele fez o gol. Olha, ontem nas penalidades, lógico, pênalti, decisão por pênaltis é sempre um nervosismo maluco, né? E a gente já tá até Ah, não, ele animado, fez, né? ele fez. Ele fez contra o Água Santa, Ele é fez, verdade. ele fez. Fez. A gente já tá ficando acostumado, né? Porque contra o Água Santa teve esse sufoco. Ali sim eu tava muito nervoso. Ontem eu até mandei no nosso grupo em algum momento ali, eu falei, cara, estranho, algo me diz que a gente vai passar. Eu Uhum. tava até sossegado, né? Eu fiquei pilhado mais depois do jogo do que durante. Cara, foi muito bem o Vasco nas cobranças de pênaltis. Cobranças assim Fortaleza, super bem feitas. Fortaleza na maioria foi bem também, que eles também Também. estavam batendo bem. Tá certo que o Jardim escolheu muito canto ali na maioria das cobranças, Tem que mas, escolher. cara, a maioria das bolas foram boas. A única que eu acho que daria pra ele ter defendido, se não me engano, foi a primeira que o cara bateu no meio. Eu também Se acho. ele não tivesse escolhido o canto, ele podia ter pego. E vale um parêntese, Murilo. O Fortaleza vem de uma decepção enorme em decisão de pênaltis. O Fortaleza foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo uma decisão de pênaltis para a LDU. Uhum. Eu tenho contato com alguns torcedores do Fortaleza, eu tenho até um amigo que torce por Fortaleza, e a gente conversou ontem, ele falou que o Fortaleza é um clube que dá azar em decisão de pênaltis. Uhum. E mesmo que pareça que vai, não vai. E ontem, mais uma vez, aconteceu isso, né? Mas eles passaram na última fase da Copa do Brasil também nos pênaltis, igual a gente. Só que daí era Pênalti, contra time pequeno também, né? Então acontece. não dá pra. E assim, ontem foi muito bem, os jogadores do Vasco foram muito bem. A cobrança do esforço foi a que eu vou levar no coração, assim, que eu nunca vou esquecer. Cara, foi alto Moleque, no ângulo. jovem, né? Pressão, o que é isso? Não sei. Vou botar a bola na gaveta, que ali o goleiro não pega e ponto final. Golaço. Sim, golaço. Então, Golaço de foi muito pênalti. bem. Golaço de pênalti. O Payet bateu bem demais, né? Bateu também. Bateu com Agora, personalidade. vou te confessar que na hora que o Puma Rodrigues foi bater o pênalti, acho que todo torcedor do Vasco gelou, assim, né? Ficou pensando no pior, né? Eu É fiquei com muita medo também. experiência. Eu fiquei com medo também. Cara, ainda bem que ele fez, porque assim, é aquilo, ele poderia ir de herói pra vilão muito rápido, porque Verdade. ele, a gente já mudou um pouco a mentalidade com relação a ele, mas se ele tivesse errado o pênalti, provavelmente ia voltar tudo de antes, sabe?
provavelmente ele não ia ter muito clima para continuar ali em São Januário, sabe? Mas eu acho que no conjunto, tanto no tempo regulamentar quanto na cobrança, ele se redimiu bastante, assim, então. Ele ganhou uma sobrevida no Vasco legal. Vamos ver como o Pacheco vai trabalhar ele, o próprio Paulo Henrique, que era o titular até o fim do ano, até o começo desse ano. É o que eu disse, e eu esqueci de falar, eu disse fora da live, né? Fora da nossa gravação. Eu esqueci de falar sobre o Paiva, e isso se aplica a todos os treinadores, inclusive ao seu Ramon Dias, tá? Quando você tem um elenco curto, como o do Vasco, em que você tem jogadores importantes machucados, em que você tem, às vezes, não o elenco que você idealizaria para ter, você não pode descartar jogadores. Se você tem o Puma, você tem que jogar com o Puma Rodrigues. Se você tem o Paulo Henrique, você olha pro banco, é o Paulo Henrique? Vamos, Paulo Henrique, vamos, é você. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Ontem eu senti o Paiva um pouco com medo de fazer essas modificações. Eu fiquei muito chateado no intervalo quando ele não mudou, porque era nítido que precisava mudar. E aí passou um tempo, ele falou: não, vou colocar o Matheus. De fato, o Matheus Cocão entrou mal demais contra o Vitória, inclusive o gol dos caras nasceu de erro dele, mas não pode queimar. O jogador, quando ele tá num nível de concentração alto, ele vai tender a errar menos, né? Então, se a gente tem esses caras, assim como o torcedor tem que apoiar, o técnico tem que botar para jogo e ver o que acontece, porque a gente não pode morrer com o que a gente tem, não. Né? Se meu time titular é esse, é o melhor que eu tenho, eu não vou mexer. Isso não existe. Tem que mexer. Sim, exatamente. Exatamente. Mas que bom que deu tudo certo no final. Acho que já dá pra gente caminhar pro final desse pós-jogo. Já tá com um tempinho bem razoável. Rendeu bastante conversa, foi bem legal, bem produtivo. Mas é isso aí, PC, você quer deixar um recado aí pra galera? Falar mais alguma coisa do jogo? Bom, meu recado é que vocês precisam torcer sempre pro Vascão ir bem, né? Acompanhar as notícias de quem realmente noticia fatos do Vasco, então siga Guerreiros da Colina em todas as redes sociais e fora 777. É isso aí, igual eu falei na última live, a gente tem que parar de defender a empresa e defender o Vasco. Falar isso de novo. É isso aí, galera. Que bom que passamos ontem, tô até mais feliz. Agora dá pro nosso Álvaro Pacheco, ó, tô até com a minha boninha aqui. Dá para ele chegar e trabalhar com mais calma, ganhar classificação na Copa do Brasil, o time fora temporariamente da zona de rebaixamento. Eu digo temporariamente que tem times que não jogaram ainda, né? Estão com jogos a menos, então a gente não sabe o que pode acontecer. Mas temporariamente fora da zona de rebaixamento, ele vai ter um pouquinho mais de calma para poder começar esse trabalho. Ele vai ter dias para treinar, né? Apesar de terem dado 2 dias de folga pro time, que é coisa que eu discordo, tá? Para mim tinha que ter sido 1. Porque você tá com o treinador novo, o trabalho dele tem que começar logo, sabe? Ele vai começar contra o Flamengo, é um jogo difícil, sabe? Tá tendo nem jogo, os caras vão ter folga, né? Então, eu acho que assim, você dá um dia, dá hoje pra galera descansar, beleza, o jogo foi cansativo. Amanhã treino, conhecer o treinador novo, sabe? Não dá pra você postergar muito isso. Mas enfim, vamos ver o que acontece, vamos ver se o Pacheco vai conseguir melhorar pelo menos um pouco essa equipe do Vasco, né? A ponto de a gente não ser rebaixado, espero muito. E é isso. E a janela tem que ser produtiva, tem que chegar o Felipe Coutinho mesmo e mais alguém, não pode chegar só ele também. É isso, né? E eu acredito muito no trabalho do Pacheco, viu? Pelo que a gente acompanha aí da realidade do futebol português, o trabalho dele foi bom, já tinha sido bom no clube anterior, né? No Vizela. No Vizela, e agora no Vitória mostrou que realmente é um treinador diferente e parece ser muito gente fina, e isso faz a gente torcer ainda mais pelo sucesso dele. Tomara que dê certo, que a diretoria resolva os BOs que tem que resolver, que a gente consiga se reforçar, limpar o elenco, porque infelizmente isso é necessário, e torcer para o Pacheco fazer um trabalho aí de anos e anos à frente do Vasco. Tomara. Eu até acho que no Vizela a galera não dá
não dá o tanto, não dá, parece que não dá tanta importância, né? A galera fala muito do trabalho dele no Vitória. Mas, cara, ele pegou um time da terceira divisão e levou pra primeira. Não só levou pra primeira, como manteve o time na primeira. Isso é uma coisa absurda, sabe? É uma coisa absurda. Mas, enfim, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Saudações vascaínas e até a próxima.